Abramos nossas Bíblias em Lucas 23, versículo 34. Lucas 23, 34. Nos diz assim a palavra de Deus: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele então, repartindo as vestes deles, lançou sorte. Eterno, querido Deus e bondoso Pai, agradecido estamos por tão grande bênção, agradecido por termos trago até a Tua casa, agradecido, Senhor, pela presença dos nossos amados e queridos irmãos, os nossos visitantes, que ao ouvir a Tua palavra, Senhor, nós estejamos em paz, nós estejamos instruídos, nós estejamos, Senhor, com o nosso coração repleto de alegria e de amor. E te pedimos, querido Deus, que Tu apliques a Tua palavra aos nossos corações através das meditações nessa noite. Nós oramos agradecido no amor de Jesus. Amém. Diante da crucificação do Senhor Jesus, que foi colocado ali, porque o povo o odiava, porque o povo não estava... o povo naquele tempo era ignorante. E segundo alguns estudiosos da palavra de Deus, Robertson afirma: Jesus evidentemente está orando pelos soldados romanos. E entre eles havia uma divergência muito grande. Assim como Robertson achava que Jesus estava orando pelos soldados, Eggerson simplesmente falava que ele discordava de Robertson quando ele excluía o Sinédrio. E Kevin simplesmente também divertia desses dois estudiosos quando afirmava que ele entendia que a oração não só era para os soldados romanos, mas também para os judeus. Morris argumentava que a oração de Jesus não define restritamente aqueles em prol dos quais ele ora. E Silis provavelmente incluía tantos judeus que eram responsáveis pela cruz, pela crucificação, quanto os romanos que o levaram assim a efeito. Mas o fato é que Jesus, pela sua misericórdia, pelo amor que infinitamente que ele tinha pelos transgressores, ele simplesmente intercedeu para aquelas pessoas que estavam o crucificando naquele momento tão crucial. E a gente vê nitidamente que em momento algum Jesus reclamou, em momento algum Jesus se rebelou, em momento algum ele falou alguma coisa que era contrária aos ensinamentos do seu Pai, mas simplesmente ele obedeceu divinamente aquilo que Deus tinha proporcionado para ele. Philip C. Yancey escreveu em seu livro Maravilhosa Graça, Mundo Cristão, e ele fala que o que nos torna diferente dos animais não é a nossa capacidade de pensar, mas a nossa capacidade de nos arrependermos e de nos perdoarmos. Assim como Jesus perdoou os pecados daqueles homens ignorantes. Essa ignorância aqui é porque as pessoas odiavam Jesus e eles preferiram entregar Jesus na cruz, preferiu soltar um homem criminoso, Barrabás. Mas simplesmente eles preferiram soltar Barrabás e simplesmente colocar Jesus na cruz. Então Jesus estava intercedendo por esses transgressores. Jesus estava infinitamente orando para que essas pessoas, para que eles saíssem da sua ignorância, para que eles realmente vissem a grande tragédia que eles iriam trazer, porque eles estavam crucificando um Cristo inocente, não estavam crucificando qualquer pessoa. E diante disso, eu faço uma pergunta para a igreja: como nós temos agido com o nosso próximo, como nós temos agido com os nossos transgressores,
como nós temos agido com nossos ofensores. Temos crucificado essas pessoas, temos realmente colocado essa pessoa na cruz, ou temos realmente tido misericórdia dessas pessoas? Precisamos entender aquilo que Deus quer para mim, para você e para cada um de nós. Deus quer que nós façamos o seu papel com amor, com alegria, com disposição, e que nós perdoemos os nossos transgressores. Às vezes nós queremos pagar esse preço com a mesma moeda em que esses transgressores fizeram com Jesus. Às vezes as pessoas vêm a nós e nos agridem com palavras, nos agridem em ação e outras coisas, e simplesmente nós não aceitamos. Jesus não foi assim. Jesus perdoou aqueles que estavam crucificando. Precisamos entender aquilo que Jesus quer que nós façamos. Jesus quer que nós perdoemos o nosso próximo. Jesus quer que nós façamos a sua obra com amor, que nós tenhamos amor por aqueles que nos agridem. Quando uma pessoa vem, quando uma pessoa nos agride com palavras e outras coisas mais, precisamos ir ao encontro dessas pessoas e falar com amor e com carinho: eu te perdoo, porque Jesus me perdoou e hoje eu faço parte da família do Senhor Jesus. Como temos nos comportado? Temos agido como os transgressores? Temos agido como aquelas pessoas que colocaram Jesus na cruz? Ou temos agido com misericórdia, a qual Jesus determinou para que nós o façamos? Que a nossa oração, querido, sejamos no intuito de pedirmos a Deus força, de pedirmos a Deus entendimento, de pedirmos a Deus condições para perdoarmos os nossos transgressores, as pessoas que estão ao nosso redor, quando essas pessoas nos ofendem. Que oxalá nós sejamos responsáveis, que nós estejamos cientes da grande responsabilidade que temos como cristão, de estarmos assim perdoando todas as pessoas que nos perdoem, e que Ele cada dia mais venha colocar no nosso coração o sentido do perdão. Convido a igreja que abra suas Bíblias em Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler os versículos de 39 a 43. Lucas 23, de 39 a 43. Vou ler, os irmãos acompanhem. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, nós poderíamos aprender diversas lições desse texto. Aliás, de cada uma das 7 palavras, das 7 últimas palavras que o nosso Senhor disse na cruz, nós poderíamos falar pelo menos 1 hora de cada uma. Mas como o nosso tempo é limitado, nós vamos falar de apenas 2 lições que nós aprendemos desse texto que a gente acabou de ler. A primeira é que a salvação, ela não vem pelos nossos próprios méritos. E a segunda é que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e imaginamos. Olhando aí para o versículo 39, a gente vê um daqueles malfeitores blasfemando contra Jesus, provocando o nosso Senhor e falando: poxa, se você é o Cristo, se salve a nós mesmos. E nos versículos 40 e 41 a gente vê aquele outro homem, aquele outro malfeitor repreendendo o seu companheiro, chamando a atenção dele, dando uma bronca nele. Quando Mateus e Marcos registraram esse episódio, eles falaram que os dois estavam zombando de Jesus, os 2 malfeitores. E aqui Lucas diz que um estava zombando e o outro estava repreendendo aquele que zombava. Isso pode ser explicado de uma maneira bem simples, que seria o seguinte: a princípio, ambos estavam zombando de Jesus, mas a partir de um certo momento, um deles se arrepende. E ele não só
para de zombar de Jesus, como ele chama a atenção do outro que estava zombando, e ele repreende o seu amigo. Ele repreende aqueles insultos. E eu pergunto para os meus irmãos, por que motivo será que Deus quis que essa história fosse assim? Por que será que os dois evangelistas registraram de um jeito essa história, e Lucas registrou esse detalhe especial, que um deles se arrepende? E, meus irmãos, esse é o nosso primeiro ponto. Ao entender o porquê que isso acontece, a gente entende que o nosso Deus nos salva sem nós merecermos. A gente aprende que a nossa salvação não é pelos nossos méritos, ela é dada de graça pelo nosso Deus, pelo nosso bondoso Deus e Pai. O que fez aquele homem que estava zombando de Jesus, que estava insultando o nosso Senhor Jesus, mudar de ideia? E não foi uma mudança qualquer. Se a gente olhar aí para o texto, ele para de zombar e toma 5 atitudes surpreendentes. Em primeiro lugar, ele para e repreende o seu companheiro de cruz. Em segundo lugar, ele reconhece que há um só Deus vivo que vai julgar a todos. É por isso que ele fala assim, nem mesmo temes a Deus, nem ao menos temes a Deus. O que ele está querendo dizer é o seguinte, olha só, rapaz, a gente está quase morrendo. Daqui a pouco a gente vai morrer e vai aparecer perante Deus. Já já a gente vai ter que prestar contas diante dele. Em segundo lugar, ele reconhece que ele é um pecador, porque ele diz assim, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Então ele reconhece que ele é pecador, e ele reconhece que Jesus, ao contrário disso, não é pecador, porque ele diz que, mas este nenhum mal fez. E por fim, ele reconhece que Jesus realmente é um rei. Ele diz, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o que fez esse homem reconhecer todas essas coisas? O que fez esse homem tomar essa atitude? Meus irmãos, não há outra resposta a não ser pensar que o Espírito Santo de Deus estava agindo ali, naquele homem, naquele momento. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios 12, 3, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Reparem bem, esse homem ele era mau até a raiz. Ele estava sendo preso por um motivo justo, ele mesmo admite, ele é réu confesso. Ele fala, olha, isso aqui está acontecendo com a gente porque os nossos atos merecem isso. Há minutos atrás ele estava zombando de Jesus, e agora ele confessa que Jesus é Senhor e Rei. Reparem que a situação não era nada favorável. Quem ia pensar que aquele homem machucado, ferido, debilitado, que estava sendo zombado, preso numa cruz, olhando por isso com lógica, tentando usar a nossa razão, que homem ia achar que aquele ali era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Mas esse homem, ele faz isso. Ele reconhece que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então a gente tinha ali no Calvário 2 homens crucificados, junto com Jesus, um a cada lado dele. Os 2 eram maus. Um deles é alcançado pela graça e o outro não. Como que você explica isso? Você não pode falar que esse homem estava sendo salvo porque ele tinha uma vida pregressa, uma vida anterior boa. Ele mesmo acabou de admitir que ele está ali pendurado na cruz porque ele merece, pelas coisas que ele fez. Você não pode dizer que aquele homem foi salvo porque ele desceu daquela cruz e começou a viver uma vida de boas obras. Faltavam algumas horas apenas para sua morte. E ele não teve tempo de praticar nenhuma boa obra depois que ele desceu daquela cruz. Ele já desceu dali morto para ser sepultado. Ele estava prestes a morrer, com os pés e as mãos pregados numa cruz. Então esse homem foi salvo única e exclusivamente pela misericórdia de Deus. Ele não tinha merecimento nenhum, ele não tinha justiça nenhuma nele, ele não tinha nada de bom. Ele foi salvo pela graça com base nos méritos de quem? De Jesus. E após ele ter sido transformado subitamente ali pelo Espírito Santo, ele repreende o mal, ele confessa os seus pecados, ele reconhece que Jesus é impecável e ele ainda reconhece que Jesus é Senhor e Rei, capaz de salvá-lo. E ele termina a sua fala fazendo uma pergunta, que é a pergunta que fez ser originada aqui essa segunda palavra da cruz. Ele termina pedindo alguma coisa, e esse é o segundo ponto. Esse é o segundo ponto que a gente vai destacar, que Deus é poderoso para fazer muito mais do que a gente pede ou imagina. E isso é uma lição que o apóstolo Paulo nos ensina, e ela se encontra lá em Efésios 3:20. O que aquele homem pediu para o Senhor foi o seguinte: Senhor, Jesus, lembre de mim quando vieres no teu reino. Ele queria que Jesus se lembrasse dele, ele queria que Jesus o perdoasse, que Jesus tivesse misericórdia, que Jesus poupasse a vida dele naquele momento.
E ele pediu que o Senhor se lembrasse dele num futuro, no último dia, naquele dia quando virá o Senhor e o seu Cristo, e ele vai reinar pelos séculos dos séculos. Mas como Paulo diz, Deus é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais, do que tudo que a gente pede ou pode imaginar ou pode pensar. Veja o que o Senhor Jesus respondeu para aquele homem: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos entender bem o que o Senhor Jesus disse aqui. Esse homem pediu um lugar, ele não pediu nada demais, ele só pediu para ser lembrado. Ele não pediu um lugar de honra, ele não pediu igual o outro para se sentar à direita ou à esquerda de Jesus quando estivesse no céu, na glória. Ele só pediu: Senhor, lembra de mim, tem misericórdia de mim. E a resposta que ele recebeu é que ele ia ter o privilégio de estar com Jesus, pessoalmente, no paraíso. Aquele homem, ele pensou no futuro, quando vieres, pensando no reino futuro. Mas ele teve a notícia, Jesus respondeu para ele: em verdade te digo, ou seja, certamente a gente vai estar junto hoje ainda. Ele ia estar no paraíso com Jesus naquele mesmo dia. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, às vezes a gente pede muito pouco para nosso Deus e a gente pede coisas muito pequenas. A gente pede um emprego melhor, um carro melhor, uma saúde melhor. E todo mundo conhece essa lista, né? Acho que todo mundo passa por essa lista aí todo dia quando vai orar. Mas a gente poucas vezes pensa em coisas maiores. A gente ainda fica chateado com Deus quando Ele não dá para a gente essas pequenas coisas que a gente pede para Ele. Mas Deus dá para os seus filhos a oportunidade de estar com Cristo Jesus no paraíso. Vocês têm noção do que é isso? Que quando você fechar o seu olho aqui nessa terra, se você é um filho de Deus, você vai abrir os seus olhos lá no paraíso, com Cristo, na presença dEle, com o Cristo glorificado, não mais aquele servo sofredor ali na cruz. Existe coisa melhor do que isso? Existe coisa melhor do que estar com Cristo no paraíso? A gente tem que repensar quais são as nossas prioridades, o que a gente pede nas nossas orações. Para encerrar, eu chamo a atenção dos irmãos para um fato muito interessante. Existe apenas um caso na Bíblia, de um homem sendo salvo na última hora. Próximo da morte, esse malfeitor se arrepende e ele recebe a garantia de que naquele mesmo dia ele estaria com o Senhor Jesus no paraíso. E essa mensagem ela traz uma esperança para nós. Ela traz a esperança de que nunca é tarde demais para as nossas faltas, para a gente reconhecer as nossas faltas e para a gente se arrepender dos nossos erros e para a gente se entregar em dependência ao nosso Senhor Jesus e crer que Ele é o nosso Salvador. Mas um pastor chamado William Clark, ele chama a nossa atenção de que a Bíblia relata apenas um caso em que uma pessoa é salva na última hora. Existe apenas um caso desse na Bíblia, para que ninguém ache que isso é comum, para que ninguém deixe a sua conversão para a última hora, para que ninguém fique folgado, pensando que pode adiar até a última hora a sua conversão. Se você, meu irmão, já conhecia essas verdades, e você está apenas sendo relembrado dela, eu oro ao nosso Deus, para que essa verdade aqueça o seu coração, para que essa verdade te faça ter ânimo para enfrentar as dificuldades que você possa estar passando, que essas mensagens conforte o seu coração, e que ela te leve a viver uma vida de gratidão, e que ela te leve a viver uma vida de oração pelo que realmente importa, de gratidão a Deus, de dar glória a Deus, de pedir um pouco menos de coisas materiais e pedir um pouco mais das coisas espirituais. E se você está ouvindo essa mensagem, essa verdade, e você não conhecia essa verdade, ou então se você já até conhecia, que pode ser o caso de algumas pessoas, mas vive como se elas não significassem nada, eu deixo uma advertência para você. Arrependa-se, porque está próximo o reino dos céus. Arrependa-se, porque há um Deus, assim como esse ladrão reconheceu, esse malfeitor, há um Deus que vai julgar todos os homens. E quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não é tarde para você se arrepender, mas não adie, não deixe para amanhã, porque há apenas um caso nas Escrituras de arrependimento no momento final. Que todos nós descansemos com a certeza de que quando fecharmos os nossos olhos nessa terra, nós vamos estar com Cristo Jesus no paraíso. Ele resgatou a gente, Ele pagou um preço muito alto, e é por isso que a gente pode ter certeza disso. Que Deus nos abençoe. Amém. A terceira palavra, o terceiro pronunciamento de Cristo Jesus na cruz está registrado no Evangelho de João,
no capítulo 19, os versos 26 e 27. Vendo Jesus sua mãe, junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Nesse terceiro pronunciamento de Cristo, nós encontramos um aspecto marcante da pessoa e da motivação de Cristo Jesus. Nós vemos Cristo como o perdoador. Nós vemos Cristo, aquele que perdoa a tal ponto de trazer salvação, garantia de vida eterna para um pecador, até mesmo no último instante da sua vida. Mas o que motivou Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Rei da Glória, a abrir mão de todo o seu poder, de toda a sua glória, de toda a sua autoridade e morrer morte de cruz? Nesse acontecimento, aqui aos pés da cruz de Cristo, nós vemos aí verdades que iluminam o ministério, o porquê do sacrifício substitutivo de Cristo Jesus, o Rei da Glória. Aqui nós encontramos Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo, aos pés da cruz, vendo essa imagem terrível. Imagine Maria, uma mãe, vendo seu filho amado. Ela conhecia aspectos da personalidade, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que não eram públicas. Ela criou o Senhor Jesus Cristo. Ela viu Jesus Cristo como um menino bom, perfeito, sem pecado. Ela conviveu com esse menino. Ela pôde ver a distinção do caráter, da personalidade e das ações desse seu filho, em contraste com os seus outros filhos. Ele era obediência, ele honrava pai e mãe, ele era perfeito em tudo. Mas agora ele está recebendo o maior de todas as punições, que é a morte na cruz do Calvário. A maior desgraça que poderia cair sobre um ser humano era morrer na cruz. E ela vê o seu filho nu, pendurado numa cruz, todo triturado, sangrando, deformado. Imagine a dor que tocou no coração de Maria. E naquele momento de dor, ela está ali aos pés da cruz, Cristo sofrendo uma dor ainda maior, uma situação excruciante, na iminência de experimentar o inferno eterno, a punição do Pai, a maldição do Pai iria cair sobre ele. Naquele momento difícil, excruciante, de dor indizível, Cristo, ele toma fôlego para pronunciar essas palavras. Cristo, numa situação difícil, desconfortável na cruz, ele usa suas últimas energias, as suas últimas forças para pronunciar estas palavras, com um único propósito: proporcionar alento, cuidado para sua mãe. Nós vemos aqui um momento de abnegação. Novamente, Jesus Cristo, o Rei eterno, abrindo mão de tudo aquilo que era de direito, as suas prerrogativas, se sacrificando em prol do bem-estar do outro. Aqui é sua mãe. Nós podemos falar desses textos em vários aspectos, Nós podemos mostrar aqui que Cristo cumpriu o 5º mandamento, assim como os outros 9 mandamentos da palavra de Deus. Era obrigação do filho cuidar da sua mãe e dos seus pais na velhice. Imagine Maria, o mais provável, viúva, pois o silêncio da presença da pessoa de José é muito marcante. Nós não ouvimos, após o ministério público de Cristo, não cita em momento algum a pessoa de José. O mais provável é que ela já fosse viúva. Então era obrigação do filho trazer segurança, prover para a sua mãe. Então nós vemos Cristo aqui cumprindo o 5º mandamento. Mas o aspecto é muito maior. Naquela dor, naquele sofrimento, Cristo ainda se preocupa com o bem-estar de Maria. Isso lança luz para entendermos o porquê de Cristo Jesus. Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Por que tanto escárnio?
Por que tanta mazela? Por que tanta dor? Por que tanta dor sobre Cristo Jesus? Não foi algo obrigatório. O Evangelho deixa isso muito claro. Em momento algum, Jesus Cristo foi obrigado a ir para a cruz. Ele foi por livre e espontânea vontade. Jesus Cristo abriu mão da glória eterna, ele se esvaziou das prerrogativas divinas. O que significa isso? Que ele tinha a mesma natureza do Pai, a mesma glória, a mesma autoridade, e ele abre mão, ele se esvazia dessas prerrogativas para sofrer. Sofrer com um único propósito: satisfazer a maior de todas as necessidades da humanidade, que é perdão, vida eterna, reconciliação com o Pai. Aqui nós encontramos um Jesus Cristo que abre mão, que se esvazia, que sofre em prol do outro. Ele experimenta o sofrimento para que nós não experimentemos o sofrimento eterno no inferno. Aqui então nós encontramos esse traço marcante da pessoa e do ministério de Cristo Jesus. Jesus Cristo morreu na cruz, não simplesmente como um Marte. Jesus Cristo sofre numa cruz, por livre e espontânea vontade, deliberadamente, com um único propósito: trazer salvação. Aquilo que é impossível para os homens é possível em Cristo Jesus, a salvação das nossas almas. Essa é a nossa grande necessidade. E nós vemos aqui Jesus Cristo cumprindo para o nosso deleite, para a nossa vida eterna. Que Ele seja louvado para todos sempre, pois Ele é o Rei da Glória. E não existe na história humana, e nem na mitologia, nem nas histórias, nenhum rei que se sacrifica tanto pelos seus súditos. O contrário que é o normal são os súditos sofrerem pelo rei, defenderem o bem-estar do rei. Esse nosso rei glorioso, ele abandona o trono e toma uma cruz. Ele abandona sua coroa de glória e recebe sobre si uma coroa de espinho, de escárnio, de dor, para que nós, os seus súditos, pudéssemos ter salvação nele, vida eterna. Louvado e engrandecido seja o grande Rei, Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Eu vou ler o versículo 45 até o versículo 47. Mateus 27, do 45 ao 47. Diz assim a palavra de Deus: Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. Irmãos, o que merece cada pecado? Nós aprendemos aqui. Cada pecado merece a ira do Todo-Poderoso. Falamos sobre os sofrimentos físicos de Jesus. Jesus já estava exausto, já tinha sido chicoteado, já tinha sido humilhado, já tinha carregado a cruz, já estava ensanguentado por 6 horas, estava sofrendo toda a humilhação possível, psicológica, física. Mas nesse momento específico, nós vemos um sofrimento sem igual. O Filho de Deus, aquele que é santo, 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 aquele que não tinha nenhum pecado, o perfeito, o inocente, estava recebendo toda a ira de Deus.
este abandono de Deus, nesse momento, é um abandono por conta dos nossos pecados. Jesus estava sofrendo neste momento todo o inferno, por todos os nossos pecados, a ira do Pai. É por isso que Jesus tinha que ser Deus, pois somente Deus para receber a ira de Deus, mas ele tinha de ser homem, porque somente um homem poderia pagar pelos pecados de um outro homem. O Senhor Jesus, então, nesse momento que para nós, que para aqueles que estavam de fora, parecia um momento desesperador, foi um grito, um brado, onde Jesus estava demonstrando que a ira de Deus sobre os nossos pecados estavam sobre os seus ombros. Graças a Deus, devemos agradecer nesse momento. Graças a Deus que Jesus subiu à cruz, porque se não fosse assim, do contrário, todos nós desceríamos ao inferno. Nosso Deus nos salva, lançando toda a sua ira em Jesus. Esse momento solene, crucial, Jesus exibe a sua natureza destituída de qualquer glória, pois ele então se entrega na cruz. Jesus não foi obrigado a estar na cruz. Jesus se entregou voluntariamente, e nesse momento, uma realidade que não vemos, que não podemos ver, algo invisível do mundo espiritual, paira sobre Jesus a ira de Deus, a maldição de Deus pelos nossos pecados. O que merece cada pecado? Cada pecado merece a ira de Deus. Mas graças a Jesus, não somos mais filhos da ira. Podemos ser chamados de filhos de Deus. Se você crer em Jesus como seu Salvador, a ira de Deus que está sobre a sua vida pode ser removida. O peso dos seus pecados pode ser retirado. O momento é agora. A oportunidade é hoje. Creia em Jesus. Ele é o único que pode fazer a expiação dos pecados. Receber por você a sua culpa, os seus pecados. E no lugar, em troca, lhe dar vida eterna. Vida com Deus. Que Deus os abençoe. Boa noite, meus irmãos. A quinta expressão que Jesus disse na cruz, nós podemos encontrar em João 19, versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo está consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Meus irmãos, essa expressão, ela nos faz lembrar que o nosso Deus, através de Jesus, através do Espírito Santo, Ele tem controle absoluto de tudo o que acontece. Jesus ali, na cruz do Calvário, sofrendo por todos os nossos pecados, todo tipo de dor, todo tipo de humilhação, prestes a morrer, prestes a entregar sua vida por nós. Ele teve controle de suas faculdades mentais, a ponto de se lembrar das Escrituras, a ponto de se lembrar de tudo que foi profetizado a seu respeito, e a ponto de se lembrar dos Salmos 69, versículo 21, que diz: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre.
Por isso, o versículo 28 diz: e vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Até nesse momento em que Jesus estava prestes a morrer na cruz do Calvário por nós, sentindo toda a dor do mundo, toda a dor por nossos pecados, toda humilhação por nossos pecados, Jesus foi capaz de cumprir as Escrituras. Jesus foi capaz de fazer prevalecer a vontade do Pai, porque toda a palavra de Deus, ela está voltada para o sacrifício de Jesus. Toda a palavra de Deus está voltada para Jesus, que viria trazer a nossa salvação. E a mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos hoje aqui é que aconteça o que acontecer, você pode querer algo na sua vida diferente da vontade de Deus na sua vida. Você pode achar que essa conversa de salvação é balela. Você pode achar que essa conversa de salvação é para tirar dinheiro do povo de Deus, é para enriquecer pastor, é para enriquecer igreja. Você pode achar que nunca vai precisar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas essa mensagem, essa situação, essa expressão que Jesus disse na cruz do Calvário, tenho sede, para se cumprir as Escrituras, elas nos mostram que pense você o que quiser, ache você o que você achar, se você for um escolhido para ser salvo, se você for um escolhido por Jesus, os planos de Deus vão se cumprir na sua vida. Os planos de Deus se cumprem na vida de todos nós, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Nós podemos nos deparar com essa expressão e nos lembrar disso. E algo também que me chama muita atenção nessa expressão é que, enquanto o Espírito Santo não nos mostra, não nos capacita para nós entendermos a palavra de Deus, muitas vezes eu mesmo, antes de ser alcançado pela graça de Deus, eu lia esses relatos de Jesus na cruz do Calvário, às vezes via na televisão um filme, e eu ficava triste, me sentia derrotado, e pensava, como pôde Deus deixar Jesus morrer na cruz do Calvário? Eu pensava assim, mas depois que o Espírito Santo abriu a minha faculdade de raciocínio, colocou dentro do meu coração a palavra de Deus, eu pude entender que esse momento é um momento de grande tristeza, mas de grande alegria também para o povo de Deus, porque foi nesse momento de cruz, nesse momento da morte de Jesus na cruz do Calvário, que nós realmente tivemos ali a nossa salvação. E pense você o que quiser sobre a Bíblia, sobre religião, sobre Jesus Cristo, sobre igreja evangélica. Se você é um escolhido de Deus, os planos de Deus não vão ser frustrados na sua vida, porque Jesus Cristo veio para cumprir os planos de Deus na nossa vida. E graças a Deus, nós fomos escolhidos para estar aqui hoje, nos lembrando dessas maravilhas que Deus tem feito na nossa vida e Deus faz na vida daqueles que Ele tem escolhido para passar a eternidade com Ele. Amém? Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Vamos todos ler a uma só voz. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Senhor, nós somos gratos por mais uma vez estarmos aqui na Tua casa, e te pedimos, Senhor, agora que fale aos nossos corações através desta palavra, em nome de Jesus. Amém. O grande evangelista Billy Graham, em uma das suas frases, ele disse o seguinte:
O maior acontecimento da história não foi o homem pisar na lua, mas sim Deus pisar na terra. E talvez este seja o ápice, o cenário maior, o momento maior da história, quando Cristo se encontra no Gólgota. Talvez seja esse o momento mais importante em que Cristo está ali naquele lugar, um lugar que é chamado pelo reverendo Hernandes de palco da justiça, um lugar onde o justo, aquele que não tinha pecado algum, aquele homem que nasceu para nos salvar dos nossos pecados, aquele homem que andou nessa terra fazendo o bem, aquele homem que ensinou a palavra de Deus, e naquele momento, o justo, o Cristo, o Filho de Deus, o todo justo, ele está ali sofrendo agonias, sofrendo uma dor horrível, sofrendo aqueles maus tratos, açoites, cuspes e tantas coisas mais que nós, como ser humano, às vezes imaginamos que seria tão difícil para nós. Seria quase impossível para um ser humano resistir a coisas tão horríveis. E é neste cenário, é neste local que o nosso Cristo, depois de sofrer tantas coisas, e após pedir água, lhe dão vinagre. E é neste momento que ele faz a sua maior afirmação. Ele, depois de haver tomado, ele diz: está consumado, está pago. E esta expressão no grego, tetelestai, que quer dizer está pago, está consumado, essa expressão é que os escravos utilizavam quando os seus senhores lhe davam alguma tarefa e lhe davam o tempo para cumprir essa tarefa, e eles chegavam depois da tarefa cumprida e diziam tetelestai, está pronto, está consumado, está feito. E era também usada para pagamento de dívidas. Quando a pessoa tinha dívidas a pagar e depois que pagava essa dívida, ele dizia tetelestai, está pago. E neste momento, nosso Senhor Jesus Cristo, ele afirma tetelestai, está consumado, está pago, está completada toda aquela obra que Deus colocou, toda aquela obra da salvação, todo o plano da salvação de Deus estava consumado na pessoa de Cristo. Desde o Gênesis, quando Deus já promete que aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e todo o livro do Antigo Testamento, todos os profetas que apontavam para Cristo como aquele que haveria de vir e aquele que haveria de reinar e aquele que viria para vencer a morte. E o nosso Senhor Jesus Cristo, nessa frase, afirma: tetelestai, está pago, está consumado, vocês não devem mais nada. Aquela dívida que eu tinha, aquela dívida que você tinha, aquela dívida que cada um de nós tinha, foi paga pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, às vezes quando nós temos alguma dívida, às vezes quando nós pagamos, temos que pagar alguma coisa, e aquilo nos incomoda, aquilo nos faz mal, porque nós sabemos que temos que pagar, que estamos devendo, e é um alívio grande a hora que nós conseguimos pagar essa dívida. E o nosso Senhor Jesus Cristo naquele momento estava dizendo: eu paguei a sua dívida.
aquele pecado que você cometeu, aquele pecado que você ainda vai cometer, estava pago pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós, às vezes, pagamos alguma coisa, e a pessoa vem e carimba aquela ficha, está pago, você não deve mais, aquela duplicata está paga, aquela boleta está paga, está carimbada. E Jesus fez isso, Ele carimbou o nosso pecado com o seu sangue, o sangue na cruz vertido por nós. E que nós possamos, irmãos, como gratidão a Deus, pensar nisto, como nós temos sido gratos a Deus por tão grande bênção, como nós temos sido, será que temos sido gratos a Deus por tamanha misericórdia? E este é o momento que nos faz pensar, nos faz refletir, o que eu tenho feito para Deus, o que eu tenho oferecido para Deus, por tão grande benefício que Ele fez por mim. E que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos ter em mente sempre a gratidão por aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por cada um de nós, porque sem a sua misericórdia, sem a sua graça, nós não seríamos nada, nós seríamos lançados ao inferno. Que Ele nos abençoe. Amém. Neste momento, igreja, dando continuidade à palavra dos nossos irmãos, eu peço à igreja que abra mais uma vez as vossas Bíblias em Lucas 23 e 46. Lucas, capítulo 23, versículo 46. Diz assim a palavra: E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, terminando as tuas palavras naquela cruz. Que o Senhor imbuta a cada irmão aqui presente, Senhor, o teu sacrifício, o quanto, Senhor, tu destes por nós, que possamos valorizar, Senhor, que possamos, Senhor, ter em nossos corações a certeza que a tua morte, Senhor, não foi em vão. Que o Senhor cuide de cada um, que possamos, Senhor, servir com as nossas vidas um testemunho vivo do teu grande milagre por nós. Assim te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, das palavras que foram dadas, chegamos às últimas palavras de Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário. E estas últimas palavras me fizeram meditar sobre quais seriam as últimas palavras que os homens terrenos poderiam dar em seu leito de morte. Como os grandes reis, como as grandes rainhas, como os imperadores, no seu leito de morte, nos seus últimos minutos de vida, teriam a palavra para deixar pela eternidade. E separei algumas figuras apenas para que os irmãos possam entender a dimensão da coisa. Se nós pegarmos os livros de história, podemos ver Carlos IX. Carlos IX foi rei da França e ele foi o responsável pela noite de São Bartolomeu, onde em agosto de 1572, dezenas de milhares de protestantes huguenotes foram assassinados em nome da religião católica. Este homem, no seu leito de morte, atormentado pelas vidas tiradas a seu mando, deixou a seguinte frase: quanto sangue, quantos crimes, que Deus me perdoe o mal que fiz. Continuando, temos outro rei também da França, chamado Luís XIV.
Ele era conhecido como o Rei Sol, porque o poder girava sobre ele. Ele era a glória em pessoa. Ele se autodizia que o Estado era ele. E este homem, que era adorado por seus súditos, que era até mesmo considerado um semideus, no seu leito de morte, nas suas últimas palavras, virou-se para a sua rainha e disse: por que é que chorais? Pensáveis que eu era imortal? Carne, um homem comum, com todo o poder, no fim, um homem como qualquer outro. Temos também um outro exemplo de uma rainha agora, rainha da Inglaterra, chamada Isabel. Esta mulher se tornou muito poderosa, pois venceu uma frota imensa da Espanha, uma frota de navios. Mas esta mulher também trouxe para a Inglaterra a igreja protestante, que no futuro venha a se tornar a igreja anglicana inglesa. E nós podemos pensar, puxa vida, esta rainha sim, esta, nas suas últimas palavras, com certeza agradecerá a Deus por tudo que Ele fez em sua vida. Mas ao observarmos, podemos ter dúvidas quanto à sua confiança e o seu conhecimento verdadeiramente na palavra de Deus. Ela nos deixa: todos os meus bens, por um momento mais de vida. E por fim, temos um personagem conhecido da história brasileira, o nosso último imperador, Dom Pedro II, que no seu exílio na França, nos seus últimos momentos de vida, declara, que muitos políticos até hoje procuram a explicação, que só havia um jeito do país ser próspero. Dizia ele em suas últimas palavras: Deus que me conceda estes últimos desejos, paz e prosperidade para o Brasil. Todos estes homens, irmãos e irmãs, eram homens poderosos, eram homens riquíssimos, eram donos de exércitos, poderiam invadir países a hora que bem entendessem. Tinham o poder em suas mãos. Mas, ao depararmos, ao confrontarmos as palavras destes homens com as últimas palavras de Jesus, podemos notar uma diferença imensa. Enquanto aqueles homens tão poderosos em vida, nos seus últimos momentos, se mostravam apenas carnais, se mostravam temerosos do porvir em suas vidas, demonstravam-se tão insignificantes em relação a Deus, não podiam mais esperar nada. Temos Jesus Cristo, nas suas últimas palavras no Calvário, palavras estas de paz, palavras estas que demonstram que toda a tarefa fora cumprida, palavras essas que demonstram que o seu sacrifício tinha sido realizado, tinha sido feito naquela cruz do madeiro, e agora ele estava pronto, e ele, por vontade livre, entregava o seu espírito nas mãos do Pai. E aí, meus irmãos, podemos notar o retorno, a volta da comunhão de Deus sobre o nosso Jesus. Nós sabemos que durante 6 horas Jesus estava preso naquele madeiro. E em parte desse tempo, como já ouvimos aqui, o Senhor se afastou de Jesus, pois todos os pecados estavam sobre ele. Mas agora estava tudo consumado, mas agora a obra estava realizada, estava feita. E o nosso Senhor Jesus então pode se entregar ao Senhor. E o mais interessante é que ele não representava única e exclusivamente ele. Naquele momento ele representava a cada um de nós. O seu sacrifício não fora para o engrandecimento dele, não, mas foi para que nós hoje pudéssemos estar aqui sentados, pudéssemos abrir as nossas bocas, olhar com os nossos olhos e alçar os céus e clamar: Senhor Pai, aqui estou, ouve-me, ó Pai. O sacrifício de Cristo Jesus não é um sacrifício que deve ser apenas lembrado como um fato histórico,
O sacrifício de Jesus não é um sacrifício que deve ser apenas debatido ou, quem sabe, estudado em livros. O sacrifício de Jesus, irmãos, deve ser vivido a cada momento por nós, deve estar em nossos corações ardendo a cada momento, no nosso testemunho vivo, a cada momento que estamos nas ruas, a cada momento que estamos em família, a cada momento que estamos nos nossos trabalhos ou nas nossas faculdades. Devemos ser testemunhos vivos para mostrar ao mundo que o Senhor Jesus fez todo aquele sacrifício para que possamos ter a salvação, para que possamos ter a remissão dos nossos pecados, para que possamos ter um Pai cuidando de nós. Que possamos guardar isso em nossos corações, meus irmãos, que possamos trazer isso em nosso peito e que possamos realmente dar um testemunho vivo, não apenas nos livros didáticos, não apenas nas teorias intelectuais, mas nas simples vivências do dia a dia, no falar com o seu vizinho, no conversar com o seu colega de trabalho, o seu colega de estudo. Que lembremos, irmãos, que este sacrifício não foi em vão. E se hoje estamos aqui, é para glorificar, para adorar, para bendizer o nome do nosso Deus e dar graças pelo sacrifício de Jesus Cristo por nós. Que Deus abençoe a igreja. Deixo apenas uma última palavra, que se encontra em João, capítulo 16, versículos 17 e 33, que nos diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que Deus abençoe, igreja.